Marcelo, que prazer te entrar. Boa Satisfação estar com tarde. você, Marcelo. Muito boa tarde. Boa tarde, Wagner. Prazer enorme estar contigo aqui. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra revê-lo e compartilhar esse tempo contigo. Vai ser muito especial. Muito obrigado, Marcelo. É uma alegria muito grande. O que sempre me impressiona em você, como administrador, é a sua vocação pública. Porque você se dedica à administração pública como ato de doação pessoal, de servidor público. Isso é muito importante. A nossa administração pública precisa de pessoas como você. Eu sei da grande experiência que vocês tiveram na recuperação da cidade de Friburgo, depois daquele terrível, né, a tragédia que aconteceu na cidade há poucos anos. Eu sempre gosto de lembrar isso, porque como Friburgo conseguiu sair da crise, sei que você teve participação também nesse processo, aliás, como todo friburguense, mas você estava direto na linha de comando, na linha de ação. Como é que foi? Esse exemplo precisa ser lembrado sempre, porque nas crises a cidade de Friburgo saiu na frente, se recuperou, deu a volta por cima e está aí de novo com uma cidade importante no nosso estado, no nosso país, uma referência para todos nós. Só uma pequena fala, Marcelo, por favor. Primeiro, Wagner, tenha certeza que pessoas como você, profissionais de alto gabarito, de grande responsabilidade, nos inspiram muito. Eu que fiz administração já há algum tempo, sempre acompanhei de perto o seu trabalho, suas publicações, suas reflexões. Conselho Regional, Conselho Federal de Administração sempre foram referências para nós e, a partir dessas referências, a gente procura colocar em prática aquilo que a gente aprende nos bancos escolares e, à medida em que a gente avança na carreira, a gente também vai desenvolvendo novas habilidades, novos conhecimentos, enfim. Foi realmente um período muito delicado, mas que Nova Friburgo, ao longo de toda a sua história e também por ocasião desse acidente climático de 2011, foi muito resiliente e se reinventou. Tivemos novas vocações econômicas surgindo a partir daquele momento, tivemos aí uma série de ações. Friburgo, por exemplo, acabou se consolidando nos últimos anos como um polo de produção de cerveja artesanal, uma vocação que até então não existia. O nosso setor de moda íntima, o nosso setor metal mecânico e tantos outros setores se reinventaram. E naquele momento houve uma gestão da crise e, de alguma forma, aquela experiência nos auxilia nesse momento para ter uma visão sistêmica sobre o que precisa ser feito, já que nós estamos vivendo a mais grave crise da história da humanidade. Claro. Agora não é uma questão local, não é uma questão regional, não é uma questão estadual nem nacional, é uma questão mundial. Em especial nesse tempo tão delicado, nós que sabemos que a educação brasileira já não vinha muito bem, com indicadores que deixavam a desejar, com perda de investimentos. Vivemos ainda um tempo de emergência em saúde, um tempo de crise econômica, de desemprego, também vivemos um tempo de emergência na segurança alimentar e temos visto agora, e esse é o nosso foco de trabalho desde o dia 1º de junho, até então eu estava à frente da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, a gente assume esse desafio de lidar e liderar a educação pública municipal nesse tempo tão delicado. Então, realmente, a experiência nos auxilia a perceber quais são os melhores caminhos, como modelar a tomada de decisão, ouvir, dialogar, estabelecer pontos de contato que são fundamentais para a gente construir coletivamente as soluções nesse momento tão delicado, Wagner. E bater esse papo contigo aqui, eu tenho certeza que vai nos ajudar nessa construção. Ô Marcelo, eu percebo que vocês estão fazendo em Friburgo uma experiência muito importante. A capacitação dos professores, eu acho que pelo sistema Google Meet, né, para trabalhar com plataforma com os alunos da rede municipal. Porque tem me preocupado muito que a grande parte das escolas municipais, e eu digo estaduais também, e o próprio Enem vai ser uma devastação em cima dos alunos das escolas de segundo grau, de fundamental, né, porque estão fora de aula, mas você está exatamente trabalhando isso. Quer dizer, a crise de 2011 está sendo muito útil pela aprendizagem hoje na administração pública de Friburgo, e a sua experiência de ciência e tecnologia já colocou esses instrumentos tecnológicos. O que vocês estão fazendo aí em Friburgo, como esse caso, que é importante? Verdade, Wagner. Nós temos uma equipe no Núcleo de Tecnologia Municipal da Secretaria de Educação que, desde meados da década passada, vem desenvolvendo ações voltadas à adoção de tecnologia no processo educacional. Foram estruturados vários laboratórios, vários sistemas.
o próprio sistema e-Cidade, hoje ele é utilizado pelo município. E eu sempre falo que toda crise traz consigo as ameaças, mas também as oportunidades. E nós ficamos muito bem impressionados na semana passada, quando foi lançada a capacitação, como você bem disse, tanto na ferramenta Google Classroom quanto no Google Meet, um trabalho de aproximação cada vez maior dos nossos profissionais, dos nossos professores às novas tecnologias, até porque nós estamos vivendo também tempos de aceleração da transformação digital nesses últimos meses. Alguns estudiosos têm falado que nós estamos aí avançando 5 a 10 anos em poucos meses. E aí nós realizamos, então, o início dessa capacitação. Tivemos a última informação que eu disponho, milhares de acessos na live realizada pelo Núcleo de Tecnologia Municipal, e criamos já mais de 2.000 e-mails para os profissionais de educação municipal, e a nossa intenção é avançar nessa direção. Nós sabemos também, por outro lado, que há problemas de conexão, o nível de conectividade no nosso país, em especial junto às redes públicas, é relativamente pequeno, perto da dimensão e da necessidade. Então, nós também vamos trabalhar com materiais impressos, mas nós queremos aproveitar essa oportunidade, esse momento, para contribuir para a qualificação, formação, desenvolvimento tecnológico da nossa rede. Então, temos vários profissionais. O nosso subsecretário de Gestão Pedagógica, inclusive, é um profissional que une a educação à tecnologia, e a gente acredita que vai oferecer contribuições que perdurarão além da pandemia. Na verdade, claro, a gente tem dialogado sobre o surgimento de um modelo híbrido de ensino, em que você vai ter a ação presencial no momento em que houver essa possibilidade, mas ela também será complementada com as novas ferramentas tecnológicas. Eu sou professor universitário, Wagner, a gente teve já a oportunidade de conversar a esse respeito. Na nossa universidade, nós rapidamente implementamos uma ferramenta tecnológica que permitiu a continuidade do semestre letivo, óbvio que com uma necessidade de adaptação, mas aí a gente coloca em prática aquilo que a gente sempre fala, né, da importância da flexibilidade, da adaptabilidade. Quando ela vem ao nosso encontro, a gente precisa fazer valer tudo aquilo que a gente aprendeu e poder desenvolver novas formas de lidar com o processo de ensino-aprendizagem. Então, a nossa intenção aqui em Nova Friburgo também é avançar de uma forma bastante expressiva, em diálogo, em acordo, em parceria com os nossos professores e professoras, que têm feito um trabalho incrível aqui na rede municipal de Nova Friburgo. Maravilha. É fundamental, né? Porque a economia 4.0 está aí, a utilização dos alunos por parte do processo de ensino é uma inclusão fundamental para enfrentamento dessa nova realidade. Isso está muito além da pandemia, como você bem disse, né, Marcelo? Pois é, Wagner. Eu dou aula desde o ano seguinte à conclusão do meu curso. Eu quero aqui até fazer um registro e agradecer a oportunidade que recebi do professor e administrador Jair Fernandes do Nascimento. Claro. Ele que atuou muitos anos aqui em Nova Friburgo como docente, ele me deu uma oportunidade, pelo que eu sei, ele está acompanhando a gente aqui agora, e o Jair me deu uma oportunidade, e naquele ano, no longínquo 1993, a forma de dar aula era uma. Claro. Era uma forma muito mais presencial, muito mais conteudista, em que a classe, né, os alunos aguardavam aquele repasse de conteúdo. Nós sabemos que isso ainda acontece, mas hoje, com todo o acesso à informação, com todas as multiferramentas que são disponibilizadas, sites, nuvem, podcasts, vídeos, enfim, tantas e tantas fontes de informação, seria ilusório da minha parte e da parte dos professores de maneira geral achar que nós continuaríamos sendo os únicos repositórios e detentores e transmissores de conhecimento. Então isso, por num certo sentido, gera um friozinho na barriga toda vez que a gente entra numa sala de aula, porque a gente já não tem mais a primazia, né, ou a exclusividade do conhecimento. Eu falo para os meus alunos, Wagner, que seria ilusão da minha parte achar que eu, isoladamente, sei mais do que 30, 40, 50, 60 alunos em conjunto. E aí a gente transforma a sala de aula numa grande ferramenta de construção coletiva de aprendizado. É uma comunidade de aprendizagem, né, Marcelo? Exatamente. É uma comunidade de aprendizado, né? Com certeza. Seja presencialmente ou, mais recentemente, seja através dos meios virtuais. Então, essa construção coletiva ela é fundamental. Ela já vinha acontecendo e agora, como a gente já falou um pouquinho anteriormente, nos últimos meses, isso tem sido acelerado. Então, quem não se reinventar nesse momento acaba ficando de fora, porque as demandas são outras,
as aspirações são outras, as perspectivas são outras, e a gente precisa caminhar de uma forma muito carinhosa, porque isso tudo gera também uma certa apreensão, né, Wagner? Porque durante muito tempo as pessoas vinham caminhando, agindo de uma forma, num dado momento, embora a gente viesse lendo sobre indústria 4.0, educação 4.0, ensino híbrido, metodologias ativas de aprendizagem, quando você se depara com o momento real da implementação, você precisa realmente se dispor a aprender ou até mesmo a desaprender o que você havia aprendido anteriormente para reaprender em novas bases. O que não é tão simples assim, mas quem tem o espírito voltado ao aprendizado sempre consegue superar e avançar na busca desse conhecimento. O fato é que o Brasil ficou muito retardatário nesse processo de educação também, né, Marcelo? Quais são os grandes números, Marcelo, hoje, em termos da educação brasileira? Como é que se coloca, como está a educação brasileira isso, em termos de resultado entre o que se deseja e o que se tem efetivamente? Pois é, Wagner, nos últimos anos nós temos tido aí um problema sério também em função da perda de recursos, né? Alguns especialistas estimam perdas na ordem de aproximada de 100 bilhões de reais por conta da PEC do teto do gasto público. Isso, de certa forma, constrange, obviamente, o investimento em educação. Nós temos uma rede... na verdade, nós temos um país... Quando você fala esse valor, Marcelo, ele pega todos os municípios brasileiros, está falando também do sistema de educação como um todo? Como um todo. Nós somos um país de dimensões continentais, com mais de 5.560 municípios, dezenas de estados da federação, enfim. Nós temos hoje cerca de 48 milhões de estudantes na educação básica, sendo 39 milhões nas instituições públicas, unidades educacionais públicas, e 9 milhões nas privadas. Cerca de 8 milhões de estudantes universitários, a maior parte deles, diferentemente da educação básica, a maior parte dos estudantes universitários se encontram nas universidades privadas. Em função até de questões demográficas, em função de mudanças que vêm ocorrendo na população brasileira, mas também por problemas de natureza educacional em si, nós temos visto uma perda no número de alunos nos últimos anos, na educação básica, num certo sentido, e um crescimento no número na educação infantil. Há uma demanda ainda não atendida. Hoje, o atendimento deve ficar na faixa de 35% a 40% por vagas em creches e em pré-escola. Então, nós temos aí esse segmento que ainda não conseguiu universalizar o acesso. Nós sabemos que vivemos num país com muitas desigualdades sociais, e essa desigualdade ela também se reflete no próprio processo educacional, o que foi aprofundado nos últimos meses. Nós temos visto que escolas privadas, universidades privadas, conseguiram levantar plataformas com muito mais agilidade do que as instituições públicas pós-pandemia. Então, nós temos visto aí um esforço, até porque há um outro elemento que nos prejudica bastante, né, Wagner? Que é essa dificuldade do Ministério da Educação, primeiro, de designar um titular para assumir a gestão do Ministério. Ao invés de focar na busca da melhoria da qualidade do ensino, no aprimoramento dos processos educacionais, se trabalhou muito nesses últimos anos numa guerra cultural que eu acho que deixa de fazer valer aquilo que a gente mais precisa, que é pensar na criança, pensar no adolescente, pensar no profissional, o que eles precisam para conseguir desenvolver o melhor processo de ensino-aprendizagem possível. Temos hoje mais de 2.200.000 professores em salas de aula no Brasil, é um número bastante expressivo, uma categoria profissional que ainda, nós sabemos, não teve o reconhecimento e a valorização de acordo com o seu potencial, de acordo com sua dedicação, de acordo com o seu profissionalismo, e nos últimos tempos tem havido um crescimento, uma melhoria na qualidade da formação docente. Hoje, cerca de 80% desses profissionais já têm ensino superior, o que não existia há alguns anos. Temos mais de 180.000 escolas, Wagner, na educação básica em todo o nosso país, sendo 112.000 de natureza municipal. Então, a gente vê que os municípios, esses 5.568 municípios, têm um papel fundamental no oferecimento da educação pública, gratuita e de qualidade. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, hoje, então, se a gente ligar a televisão, se a gente acessar a internet, entrar no Twitter, a grande campanha Vota Fundeb, Fundeb permanente, Fundeb já. Isso está acontecendo, né, diante dos nossos olhos, em tempo real,
eu assisti no início da tarde uma entrevista do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, sinalizando que será colocado em votação, provavelmente já a partir de hoje, amanhã. Nós já estamos tendo discussões, a perspectiva é de votação desse projeto, até porque ele vem sendo debatido nos últimos anos e na hora H, faltando poucas horas para a votação, vem uma proposta que desfigura aquilo que havia sido sinalizado como sendo importante para a educação pública. Importante a gente dizer também que o Fundeb, eles estão querendo usar o dinheiro do Fundeb, eles querem usar o dinheiro do Fundeb para fazer outras coisas e com isso liquida com a educação. Realmente é um negócio... até são importantes, mas não com o recurso do Fundeb. Claro. O recurso do Fundeb é voltado ao aprimoramento da educação. Você tem muitos subsídios aí para conseguir, né, Marcelo? Tem muitos subsídios, tem muitos privilégios aí para se conseguir recursos. Eu concordo em gênero, número e grau, Wagner. Eu acho que tem outras fontes de recursos aí que poderiam estar sendo aproveitadas para uma utilização de melhor qualidade. Então, eu me preocupei, né, com esse movimento que o governo federal fez, mas eu entendo que a maturidade do projeto junto à Câmara dos Deputados vai caminhar na direção de uma votação que eu acredito que deva acontecer ainda essa semana. É importante a gente lembrar que o Fundeb é um aprimoramento do Fundef originalmente, foi criado em 1997, foi até 2006, e a partir de 2007, o Fundeb, então, permitiu que o aumento de 10 vezes em valores investidos na educação brasileira pudesse acontecer. Educação básica, né, fundamentalmente, da creche ao ensino médio. E o valor ele é aplicado a partir do número de alunos, o que também é um elemento importante, e foram vários aprimoramentos. Eu acredito que o momento em que a gente esteja é um momento de mitigar danos, porque a PEC do teto do gasto público acabou gerando um constrangimento, e esses especialistas que comentei anteriormente sinalizam uma perda de recursos bastante significativa. Mas nós temos a possibilidade agora, até porque, Wagner, você como estudioso de administração pública, pessoa com vasta experiência, você sabe que a maior massa tributária ela se concentra na União. E no que se refere ao Fundeb, 90% são oriundos de estados e municípios. Então, o que se propõe com esse novo Fundeb é que até 2026 você amplie de 10% para 20%. Ainda assim, estados e municípios continuarão tendo maior volume de investimentos. Mas eu entendo que chegou a hora do governo federal ampliar esse volume de recursos para que nós consigamos, primeiramente, mitigar os danos das perdas que ocorreram por conta da PEC do teto do gasto público e avançar na busca de uma melhoria na qualidade da educação brasileira, que é tão importante. Nenhum país no mundo desenvolvido, Wagner, você sabe muito bem disso, você tem uma luta histórica nessa direção, nenhum país desenvolvido do mundo conseguiu alcançar esse patamar sem investimentos maciços, contínuos, permanentes, durante décadas, em educação. Educação, educação, educação. Quando se fala em ciência, tecnologia e inovação, elas são decorrentes de investimentos maciços em educação. Então é fundamental que a gente consiga aprovar. Eu tenho feito contatos também com deputados que fazem parte da minha rede de relações, reforçando a importância dessa aprovação Fundeb permanente já. #. Isso coloca uma questão de angústia para você como um secretário municipal de educação e dos 5.570 secretários municipais do país, realmente muito sério. Esse é um desafio fundamental, hein, Marcelo? Você tem outros, mas quais são os principais? Você já colocou alguns deles aí, mas realmente é profundamente angustiante você ver a necessidade, a possibilidade de jovens que podem ascender fundamentalmente, dar uma contribuição como cidadãos e a burrice efetiva em querer tirar dinheiro da educação para financiar outros programas, por melhor que sejam. Né? Pois é, Wagner, eu costumo dizer, para quem me conhece de perto, né, há muito tempo, eu costumo dizer que quando eu falo na educação pública, eu não falo porque eu ouvi falar ou porque é bonito o discurso. Eu me vejo como fruto da educação pública. Eu estudei no jardim de infância em escola pública, estudei um único ano da minha vida toda de ensino fundamental e ensino médio, um único ano eu estudei numa escola particular, todos os demais anos eu estudei em escola pública. Quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz uma universidade pública. Quando eu fiz o meu doutorado, eu fiz uma universidade pública. Então, para mim,
e para a grande maioria das pessoas que eu conheço que passaram pelo processo educacional nas instituições públicas, a educação fez toda a diferença. E ela requer, para que seja implementada de forma positiva, emancipatória, gerando resultados consistentes, não só aquele produtivismo do mercado de trabalho, que também é importante, mas no sentido mais amplo, de você se ver, se visualizar, se perceber como um ser humano que também está aqui para fruir, né, de tudo aquilo que a nossa geração conseguiu construir, não somente do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista ético, emancipatório. Então, o processo educacional é fundamental. E ele envolve vários elementos. Envolve a boa remuneração de um profissional que vai estar na sala de aula em contato com os alunos. Envolve o oferecimento, costumo falar que a merenda escolar é o maior programa de alimentação que existe. A maior política pública de alimentação. Nós sabemos que muitos alunos, quando saem de férias, eles acabam, ao retornar meses após, com peso mais baixo, porque não se alimentaram, não tiveram condição de uma alimentação na mesma qualidade que muitas instituições públicas oferecem. O próprio livro didático, materiais pedagógicos, a socialização que a escola oferece. E para que isso tudo aconteça, é absolutamente necessário o aporte de recursos. Então, essa é uma decisão que o país, que os gestores públicos, que as autoridades precisam tomar. Somente através de investimentos maciços e contínuos em educação será possível você dar um salto de qualidade do ponto de vista de uma nação que queira se inserir soberanamente junto ao rol dos países desenvolvidos. Outro dia, conversando, fazendo uma live e assistindo também algumas apresentações, é a diferença de você exportar commodities ou você exportar também bens de valores agregados. Tudo começa na educação, né, Wagner? Não há dúvida. Você vê possibilidade da volta das aulas presenciais ainda em 2020? Ou qual é a posição que vocês têm aí em Friburgo em relação a isso? Wagner, essa é uma temática que nos preocupa sobremaneira por motivos diversos. Eu, desde o início da pandemia, em meados de março, eu venho lendo muito, venho procurando me basear na ciência, no conhecimento científico, no que dizem as autoridades sanitárias, na Organização Mundial da Saúde, na Fundação Oswaldo Cruz, no Instituto Butantan. Eu sou extremamente favorável e me posiciono sempre alinhado ao que dizem os epidemiologistas, os infectologistas, a ciência. E a ciência nos sinaliza que os ambientes de grandes aglomerações são os ambientes que oferecem o maior risco de contaminação, o maior risco de transmissão, embora nós saibamos que o risco de óbito seja menor, quanto menor a idade, mas o risco de transmissão é muito grande. Então, nós temos uma preocupação muito grande, nós temos dialogado aqui em Nova Friburgo com o Comitê Operativo de Emergência em Saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, com as autoridades sanitárias do município, além dessas leituras que nós estamos fazendo continuamente, mas nós ainda não percebemos, não conseguimos ainda visualizar uma data em que seja possível um retorno presencial. Paralelamente a isso, em diálogo com o Conselho Municipal de Educação, com o Fórum Municipal de Educação, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a própria supervisão escolar da Secretaria, com o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação aqui em Nova Friburgo, com os entes que compõem o ecossistema educacional do município, nós estruturamos o que a gente chama de Plano de Atividades Pedagógicas Não Presenciais. Esse plano foi analisado e aprovado por unanimidade na reunião do Conselho Municipal de Educação na última quinta-feira. E a partir desse plano, com duas vertentes principais, uma delas, a produção de materiais impressos, porque nós sabemos que muitos alunos não têm acesso à internet, mas também através da plataforma digital na qual nós estamos capacitando os nossos profissionais, nós pretendemos, a partir do início de agosto, oferecer essas condições de reaproximação, ainda que não física, ainda que não presencial, da nossa rede municipal, que é uma rede bastante pujante. Somos mais de 120 unidades educacionais, temos hoje 17 mil matrículas ativas, desde a educação infantil até a educação de jovens e adultos. São mais de 3 mil profissionais. Eu costumo falar que nós dialogamos diretamente, diariamente,
com mais da metade da população de Nova Friburgo, porque sempre há pessoas Claro, que têm um filho, têm um claro. professor na família, enfim. Então, nós estamos estruturando esse trabalho para que, a partir da primeira semana de agosto, nós possamos fazê-lo chegar aos nossos alunos, às nossas famílias, e voltar a exercer a função social da escola, que é tão importante, Wagner. Claro, claro. Eu tenho certeza Fundamental. que professores, alunos, famílias aqui de Nova Friburgo estão sentindo falta dessa aproximação. Mas presença física em unidades educacionais, e em especial o retorno ao ano letivo presencialmente, a gente ainda não consegue vislumbrar essa possibilidade. Entendo. Como é que vocês, secretários municipais, secretários estaduais de educação, estão se organizando, Marcelo, diante dessa verdadeira anomia, verdadeira falta de governança que existe hoje no governo federal, e não é agora, já é 1 ano e meio que nós estamos basicamente acéfalo em termos de Ministério da Educação. Como é que vocês se viram diante disso? Pois é, Wagner. Optou-se por uma guerra cultural que eu não consigo entender como se faz presente no ano de 2019, no ano de 2020, num país com as dimensões continentais do nosso e com tantos problemas e tanta defasagem educacional. Eu acho que miraram erroneamente o alvo. O alvo deveria ser o aprimoramento do processo educacional, a ampliação dos investimentos, o reconhecimento do importantíssimo papel que é exercido pelas redes estaduais e municipais de educação. Então, realmente, essa acefalia no Ministério da Educação e essa guerra cultural, em especial em tempos de pandemia, prejudicaram muito. Por outro lado, Wagner, é um tempo também de ancoragem e de fortalecimento da sociedade civil organizada. Claro, claro. E nós temos o CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação, temos a Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, temos os conselhos estaduais, os conselhos municipais de educação, temos as redes municipais e estaduais, como falei aqui, são milhares, milhões de profissionais que atuam no sistema, que avançarão e mitigarão danos, apesar da acefalia do Ministério. Então, eu não tenho dúvida de que muita gente está fazendo trabalhos de muito boa qualidade, compartilhando o tempo todo. Nós temos vários grupos, inclusive no WhatsApp, redes sociais, em que nós compartilhamos as boas práticas para que nós mitiguemos os danos que acabam sendo causados por conta da pandemia. Sabemos que as escolas públicas acabam enfrentando uma dificuldade adicional por atenderem a um público que não tem as mesmas condições, em geral, que as escolas particulares possuem, mas há muita criatividade, há muito esforço, há muito empenho, há muita dedicação dos dirigentes municipais e estaduais de educação, os professores, os profissionais do apoio, para que nós consigamos minimizar esses danos e fazer um acolhimento à altura desse momento tão delicado da nossa história. Então, eu vejo que é um período muito crítico, muito triste, é óbvio, por vários aspectos, mas um período também muito rico de experiências de integração entre redes municipais, redes estaduais, lideranças locais, com o objetivo de buscar soluções, já que nós não temos um direcionamento vindo do nível central, que é o que se esperaria no momento de uma pandemia, né, Wagner? Não há dúvida. Os recursos do Fundeb têm sido descontinuados também ou isso tem acontecido normalmente até agora, nesse 1 ano e meio? Eu entrei há pouco tempo, né, recebi um levantamento por parte dos nossos técnicos responsáveis. Esse ano houve uma queda dos repasses, até por conta, né, da própria pandemia. Então, nós já não tínhamos um volume de recursos Sim. que seria suficiente para avançarmos da forma qualitativa como temos sempre a intenção, temos o objetivo, e agora, nesse período, até porque o recurso que vem de impostos depende de uma movimentação econômica que acaba também sendo restringida nesse período. Então, a gente tem monitorado semanalmente, na expectativa de que a gente consiga dar cabo a esse momento tão delicado da melhor forma possível para que minimizemos perdas. Não podemos dizer que elas não aconteçam, que não aconteceram, que não acontecerão. Mas quando a gente aqui em Nova Friburgo, por exemplo, a gente cria esse plano de atividades pedagógicas não presenciais, esse arcabouço que vai permitir, inclusive em parceria com os vários entes, retomar o processo de ensino-aprendizagem, a gente acredita que vai poder voltar
a exercer a função da escola numa natureza diferente. Não será presencialmente, num primeiro momento, mas as novas conexões, os novos contatos, essa nova integração será fundamental para que os nossos alunos e famílias voltem a se sentir ainda mais acolhidos num momento tão delicado. Mas não há dúvida que vocês vão ter que usar, como já estão usando, o sentido híbrido, né, da educação. Sim. Aliás, nós estávamos todos, o Brasil inteiro, né, nós estávamos todos muito atrasados em relação a isso. O Brasil, a pandemia escancarou essa defasagem, você não acha, Marcelo? Impressionante. Estamos falando de educação, mas se a gente for para as empresas, pouquíssimas empresas no Brasil utilizam ferramentas da quarta revolução industrial. Quando usam uma ferramentazinha ou outra, mas do ponto de vista de integração, que esses recursos que nós estamos usando agora, Instagram, Google Meet, né, todos esses, Zoom, etc., isso já existiam, mas as organizações desconheciam. E a educação também. Mas a educação não é diferente da empresa. A empresa moderna, que objetiva ter lucro, vai fazer home office e só tinha condições de fazê-lo através de passagem de e-mail. Isso tem acontecido em grandes organizações, né? Pois é, Wagner, eu posso falar até da minha própria experiência. Eu gosto muito de tecnologia, eu sempre fui um adepto dos meios tecnológicos de comunicação e informação, e eu nunca tinha dado uma aula online, e eu nunca tinha participado de uma live, e aí acontece a pandemia, o início dela em meados de março. Eu também não, hein? Eu também sou eu queria dizer, eu também sou da área pública, toda a minha formação de ensino básico, secundário, superior, acabou sempre na área pública também. Mas eu também não tinha dado aula nenhuma dessa. E aí a gente se depara com uma situação emergencial. A universidade onde eu atuo já há bastante tempo levanta uma plataforma, nós somos capacitados em poucos dias e na semana seguinte a gente está começando a dar aula via plataforma online. E aí, Wagner, eu confesso a você que os primeiros dias não foram fáceis. Até achar o botão certo, claro, até fazer a conexão adequada. Mas e aí a gente se habitua, né? O ser humano ele tem essa facilidade de adaptação desde que ele se predispõe ao aprendizado. E há pouco mais aí de 10 dias nós encerramos o semestre letivo, tendo conseguido talvez o maior programa de inclusão digital nos últimos tempos, né? Até pela dimensão da nossa instituição. E aí, além das aulas em si, que eu passei a precisar ministrar pelo ambiente virtual, passei também a participar de lives, webinars, coisa que eu também nunca tinha feito até então, né? E aí a gente vai se adaptando, vai aprendendo, vai se desenvolvendo. São novas habilidades, é um tempo de crise que gera ameaças e gera oportunidades, né? As oportunidades estão muito associadas a esse novo normal, em que a gente vai cada vez mais usar as tecnologias de informação e comunicação para usos profissionais e que permitam essa integração. Você vê, a gente se conhece já há algum tempo, nós tivemos a oportunidade da sua presença, honrosa presença aqui em Nova Friburgo algumas vezes. Agora, através de uma ferramenta, de uma live, a gente consegue, não só aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, mas depois aqueles que não puderam assistir, poderão fazê-lo posteriormente. Então é um admirável mundo novo, né? É verdade. A gente precisa fazer o uso cada vez mais. É verdade. E isso escancarou essa possibilidade e eu fico realmente agradavelmente surpreso que nessa desgraça dessa pandemia, a gente consegue sair, né, e dar um salto de qualidade. Você se referiu em meses, nós conseguimos crescer em 10 anos, certamente. As empresas também. Isso não está no campo só da educação, isso está no campo das pessoas. Os professores, né? Os alunos também, que ficavam... o jovem mais usuário desse tipo de recurso, mas mesmo eles não estavam treinados para uso tão intenso e dirigido e deliberado da tecnologia. Né? Pois é, Wagner. A gente, como humanos que somos, nós tendemos a uma resistência à mudança, né? Isso é um pouco da nossa natureza. Mas, num momento como esse, se nós não nos reinventássemos rapidamente, nós não conseguiríamos dar conta das atividades que continuaram sendo demandadas, né? Sabemos que, ao longo dessa transformação, há profissionais que não conseguiram fazê-la, ou ainda não conseguiram fazê-la. Continuam em processo de capacitação e treinamento, mas também sabemos que hoje a gente consegue, através de um evento como esse, de uma live, de um webinar, de uma aula
gravada, a gente consegue dar acesso a informações para pessoas que não conseguiriam assistir se dependesse de um momento presencial. Eu tenho um exemplo assim, que me é muito marcante, porque foi recente. O nosso Núcleo de Tecnologia Municipal da Rede de Educação realizou uma primeira capacitação nesse novo contexto, né, nesse novo normal, como se chama, e nós já tivemos mais de 3.500 visualizações. Olha só. É uma rede que tem em torno de 1.200, 1.300 professores. Então, eu tenho certeza que, além dos nossos professores, outros professores de outras redes também acessaram esse conteúdo. E isso gera uma possibilidade de ampliação, de capilarização de boas práticas muito interessante. Então, há muitas ameaças, e a pior delas, a mais grave delas, é a vida humana. É um momento muito delicado. A gente aproveita aqui para se solidarizar com todos aqueles que perderam... 80 mil pessoas já, né, Marcelo? É uma situação... Isso não é uma gripezinha, decididamente não é uma gripezinha. Definitivamente não é uma gripezinha. É uma crise gravíssima que tem ceifado milhares, dezenas de milhares de vidas no nosso país e centenas de milhares no mundo inteiro. Mas também há a possibilidade de uma reinvenção, de um aprimoramento profissional, de busca de novas práticas. Não só no processo educacional, mas novas práticas até do ponto de vista comportamental, né? Quantas vezes, né, Wagner, a gente acaba se deparando com situações que a gente agia de uma forma e, em função da pandemia, a gente reflete 2, 3, 5 vezes mais do que fazia anteriormente. Então, que esse aprendizado ele também seja marcante para todos nós. E, mais uma vez, eu me solidarizo com as famílias que perderam seus entes queridos, aproveitando aqui o canal do Conselho Regional de Administração. Ô Marcelo, nós já tínhamos um déficit bastante grande na educação brasileira, bastante significativo. Você acha que a pandemia agrava esse déficit ou ela tem chance de a gente aprender com essa experiência e realmente o Brasil, que nunca deu muita bola para a educação, mas que nos últimos tempos não está dando bola nenhuma, eu digo em termos de governo, né? Porque nós temos uma história de professores e de reflexão sobre educação e de missionários na educação muito grande. Como é que você vê a pandemia atuando efetivamente, aumentando ou melhorando esse déficit pela consciência maior das pessoas, pela organização da sociedade civil, pela organização dos estados e municípios, que mostram que a gente não pode ficar só dependente do governo federal, quando ele não age, que ele não está agindo e a gente não tem muita chance que vai agir amanhã. Vamos ver. Wagner, eu acho que no curto prazo as perdas são muito importantes. Eu vejo assim, é um momento muito crítico, é um momento muito delicado. Não havia ainda a incorporação das novas tecnologias de informação e comunicação que nos permitissem, num curto espaço de tempo, na necessidade massiva para você alcançar dezenas de milhões de alunos. E aí as redes públicas estadual, a rede pública tanto estadual quanto a rede pública municipal e até mesmo federal, tem precisado se reinventar em meio a essa crise tão grave, nesse momento tão delicado. Então, acho que no curto prazo há perdas importantes. Primeiro, perdas associadas a perdas de vidas humanas. Há muitas famílias que estão perdendo entes queridos, há famílias que estão vivenciando processos de apreensão por conta de contaminação de seus familiares. Então, é um momento muito delicado. Então, a gente não pode perder de vista. Então, acho que no curto prazo, no momento em que a gente dialoga, as perdas são importantes. Mas também, a médio e longo prazo, pode surgir, como você até falou aqui, o modelo do ensino híbrido, como uma oportunidade para que nós façamos uso de multimeios, de multitecnologias, que nos permitam, no momento em que nós voltarmos a uma relativa normalidade presencial, que nós não prescindamos dessas ferramentas tecnológicas, que elas, por si, bem implementadas, ajustadas, elas podem contribuir para uma redução da defasagem histórica que existe, em especial entre a rede pública e a rede privada. Então, há no primeiro momento, no momento atual, perdas que a gente não pode deixar de refletir sobre elas, mas há uma oportunidade. Há uma oportunidade, mas aí é importante também que nós saiamos dessa guerra cultural, essa suposta guerra cultural, e entremos naquilo que há de mais importante, que é desenvolver processos de ensino-aprendizagem
que se dirijam ao encontro das necessidades das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas famílias, porque é isso que há de mais prioritário. E não outras coisas, outras aberrações que nós vemos em algumas declarações, enfim. Então é um momento crítico, é um momento delicado, um momento de muitas ameaças, em especial à vida humana, mas também um momento em que oportunidades podem surgir para que nós tenhamos novos modelos educacionais, como você mesmo falou, o ensino híbrido, que seja objeto de atenção de políticas públicas e também dessa construção envolvendo a sociedade civil organizada. Eu acho que também é um momento de fortalecimento da sociedade civil organizada. A sua experiência como secretário municipal, como é que você vê a possibilidade desses instrumentos que nós temos agora e que, em verdade, já existiam, mas que descobrimos agora esses instrumentos? Você acha que isso possibilita uma maior articulação e agregação de interesses entre os secretários municipais, os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os secretários estaduais, enfim, a sociedade organizada no processo de educação em cima de fazer uma discussão mais coerente, mais consequente em relação ao governo federal, porque a gente sabe que o governo federal, a Constituição municipalista de 88 do nosso Ulisses Guimarães, que ele ficou tão satisfeito e feliz, em verdade foi paulatinamente sendo revertida a ponto que nós temos hoje o governo federal com todos os recursos funcionando como verdadeiras bombas de sucção que tiram os dinheiros dos municípios, né? Porque as pessoas vivem nos municípios, né? É onde a vida acontece, né, Wagner? Onde a vida acontece nos municípios, né? Você acha que esses instrumentos também possam facilitar? Porque, às vezes, as experiências que a gente conhece... Esse exemplo de Sobral está muito célebre, está muito conhecido. Eu não sei, até que eu não conheço em realidade diretamente essa experiência de Sobral, mas um reconhecimento geral de que eles tiveram realmente, depois de uma tragédia lá no Ceará. E hoje é um modelo de ensino municipal muito interessante. Eu digo o seguinte, esses instrumentos não possibilitarão o uso maior pelos 5.500 municípios das experiências, como aqui de Friburgo, que vocês estão tendo com a plataforma, enfim, da troca de experiência, de intercâmbio, mas também de agregação e articulação de interesses para combater por ideias, por propostas, por programas, as questões que não estão sendo, e esperamos que o novo ministro aí consiga efetivamente botar o Ministério da Educação para funcionar, que está parado há 1 ano e meio. Wagner, é uma questão complexa e que você vai ao cerne, né? Porque, na verdade, por mais que a gente entenda a importância da construção coletiva, da sociedade civil organizada participando ativamente, nós não podemos prescindir do investimento público. Claro. E considerando que a massa tributária nacional ela se concentra muito na União, e a vida acontece nos municípios, a gente tem aí um desencontro importante. Eu acho que essa informação que a gente estava falando aqui anteriormente, que hoje cerca de 90% dos recursos aplicados pelo Fundeb são recursos municipais e estaduais, a intenção é que você dê um salto de 10% para 20% nos recursos federais, exatamente para gerar um equilíbrio maior. Porque a vida acontece nos municípios. Nós temos o ente Estado, no sentido do Estado do Rio, Estado de São Paulo, mas as pessoas moram nos municípios. Claro. As pessoas precisam do hospital municipal, precisam da escola municipal, da creche municipal. Então é fundamental que haja uma concertação na busca de um maior equilíbrio no aporte dos recursos, inclusive da massa tributária. Eu já vi alguns estudos, é óbvio que isso varia dependendo dos critérios que são utilizados, mas de 75% a 85% da massa tributária ficam na mão da União. E parte muito menor. É uma loucura isso. Isso é uma loucura. E, na verdade, ninguém mora na União, né, Wagner? As pessoas moram nas cidades. Claro. E originalmente a Constituição não era assim. Né? A Constituição era exatamente o contrário, era para prestigiar os municípios, porque a organização... Aliás, a história do Brasil é uma história municipal. As pessoas pensam que é do governo federal. Não? Eu estou falando desde o Brasil colônia. Os municípios é que sempre garantiram a nossa nacionalidade, né? Não é verdade? Verdade, Wagner. E a gente tem uma questão cultural aqui, você toca num ponto interessante, porque essa visão ela vai sendo transmitida de geração a geração, sobre a vida acontecendo no município. Mas houve um descolamento em relação à massa tributária, que foi caminhando cada vez mais para a União.
Só que a vida continua acontecendo no município. E mesmo havendo, vou dar um exemplo, aqui em Nova Friburgo nós temos uma indústria importante, temos um setor comercial pujante, temos prestadores de serviço, mas ainda assim 3/4 aproximadamente do nosso orçamento são decorrentes de transferências federais e estaduais. Olha só. Nós não temos receita própria para dar conta das necessidades locais. Então, essa necessidade de uma redistribuição, de uma reorganização da forma federativa que o nosso país, né, optou, porque, como falei anteriormente, a gente está falando sobre isso, a vida acontece nos municípios. A maior rede é a rede municipal de ensino. Nós temos aqui em Nova Friburgo cerca de 120 escolas e creches, cerca de 17 mil estudantes matriculados e cerca de 3.200 profissionais. Esse agrupamento representa o maior agrupamento educacional, maior do que o estadual, maior do que o particular, e ele abarca, eu costumo falar que diariamente nós falamos com mais da metade da população, porque pais, irmãos, sobrinhos, então são redes muito importantes. E a gente precisa, nesse diálogo, né, junto às diversas esferas de governo, passar a ter uma visão mais municipalista, mais voltada à solução dos problemas na base. A gente acredita muito nisso, eu defendo muito essa tese. Eu acredito que boa parte das nossas soluções elas possam decorrer dos próprios municípios. Agora, a gente precisa também de apoio nacional, apoio estadual. Enquanto essa massa tributária ficar concentrada principalmente na União, a gente continua tendo muitas dificuldades. Por isso é tão importante esse novo Fundeb, né? Esse novo investimento que possa vir a ser feito para, de alguma forma, aprimorar os processos educacionais nos municípios e nos estados. Você acredita que o Congresso Nacional vai dar um jeito nisso, fazendo uma votação? É sempre difícil, porque a gente nunca é imprevisível a questão do Congresso Nacional. Mas, em verdade, me parece que até agora a posição do Congresso é muito melhor do que a do Poder Executivo. Já que não tirar o dinheiro do Fundeb para fazer outras coisas. O que eu tenho lido, ouvido e visto vai nessa direção, Wagner. Eu tenho assistido várias lives. Hoje eu participei de uma promovida pela Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Assisti uma entrevista ao vivo do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Eu entendo que há um certo consenso por parte das principais lideranças que colocarão esse projeto para votar, no sentido de não desfigurá-lo, de não distorcê-lo, de não inviabilizá-lo. Mas a gente só vai ver na hora que a votação realmente se concretizar, né? É verdade, a gente sabe que isso faz parte, é o processo político, o processo democrático é isso. Mas, em verdade, também há de se conhecer que, apesar de todas as críticas à classe política, o Congresso tem dado, nesses tempos, nos últimos tempos, demonstrações inequívocas de uma compreensão e da necessidade reformista. Não fosse assim, tantas mudanças não teriam sido feitas, mudanças positivas. Eu falo do governo Temer para cá, não estou querendo com isso negar a contribuição do governo Dilma, Lula, não é isso que a gente não está fazendo. A gente está longe dessa polarização absolutamente, né, absurda, que um está sempre errado, o outro está sempre certo e vice-versa. A gente tem que encontrar pontos positivos e contribuições. Você vê, a educação é fundamentalmente um fato dialógico, por excelência. Como é que você vê a importância desse diálogo, né, nos tempos atuais, que nós estamos nessa polarização política, inclusive, em que o Brasil está esquizofrenicamente segmentado? Wagner, eu acredito muito no poder do diálogo. Quando eu estive secretário municipal de educação num outro período, no próprio exercício parlamentar durante 3 mandatos aqui em Nova Friburgo, e mais recentemente, inicialmente na Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, e nesses últimos 40, 50 dias na Secretaria de Educação, eu procurei sempre estabelecer o diálogo como ponto de partida para a construção das melhores soluções. Nós, em parceria com o Conselho Municipal de Educação, com aqueles entes que eu comentei anteriormente, nós atividades pedagógicas não presenciais. Esse plano foi objeto de uma deliberação do Conselho Municipal na última quinta-feira, a deliberação 028, que nos dá a base para que de agosto a dezembro a gente consiga retornar com o processo de ensino-aprendizagem.
Então, eu entendo que esse diálogo seja fundamental para que a gente enfrente esse momento tão crítico que a gente vive. Não acho que seja possível alguém se arvorar na condição de super-herói, Mulher Maravilha, achando que vai dar conta sozinha do tamanho dos desafios que nós estamos vivenciando. Eu sempre procurei estabelecer diálogos. Agora eles são absolutamente imprescindíveis. Somente através desses diálogos, de construções coletivas, de entendimento da necessidade do nosso aluno, do nosso profissional da educação. Nós estamos vivendo tempos aqui em Nova Friburgo, por exemplo, nós estávamos com a bandeira, uma determinada bandeira, agora tivemos que voltar praticamente a um fechamento, por conta de uma necessidade de contas relativas à própria formulação junto ao hospital, junto aos hospitais, tanto públicos quanto particulares, que geraram a necessidade de uma redução da movimentação. Então, nós teremos períodos de idas e vindas. Então, nada mais necessário, talvez nunca antes do que em outras épocas, um diálogo amplo, total, irrestrito, para que nós consigamos construir as soluções que gerem o menor risco possível para as pessoas. É importante a gente ter essa visão, porque o coronavírus, ele não... Só um momentinho aqui que houve uma queda. Você está me ouvindo? Não estou ouvindo bem a sua voz. O que saiu foi a imagem. Aconteceu alguma coisa aqui. Já estou voltando. Só um segundinho, Wagner. Voltou aqui. Voltou. Questões da tecnologia, né? Para que a gente consiga encontrar formas, tanto para manter a saúde, né, na sua plenitude. Nós sabemos que ainda há muito risco e nós ainda não saímos desse período agudo que nós estamos vivenciando, que a gente possa também construir alternativas para que, quando houver a possibilidade de um retorno presencial, voltando agora ao processo educacional, isso aconteça da forma mais segura possível. Nós aqui em Nova Friburgo adotamos, então, esse modelo. É um modelo que está agora sendo analisado pela nossa equipe pedagógica, nossa equipe administrativa, para que a partir do dia 3 de agosto nós possamos reconectar. Embora nós saibamos também que muitos profissionais já viessem mantendo contato com os nossos alunos, nossas famílias. A Secretaria Municipal de Educação vem também desenvolvendo ações. Fizemos uma entrega de kits da agricultura familiar em complemento às cestas básicas que são entregues pela Secretaria de Assistência Social, porque são várias emergências acontecendo, né, Wagner? Sim. Então nós temos a emergência em saúde, que ainda não passou, temos a emergência da segurança alimentar, que ainda é crítica, mas temos também a necessidade de retomar o processo educacional e nós contamos para isso com uma rede muito valiosa de profissionais da educação, tanto professores quanto pessoal de apoio, que nos auxiliarão nesse momento. Vocês tiveram uma batida forte do coronavírus aí em Friburgo, ou vocês conseguiram administrar? Como é que foi o processo aí para vocês? A gente tem hoje, eu não sei se já saiu um novo boletim, né? Nós tivemos algumas dezenas de óbitos, que a gente se solidariza, né, com as famílias, obviamente. Tivemos algumas centenas de confirmações. O que nos preocupa, e não só Nova Friburgo, né, Wagner? No geral, são as subnotificações, né? Eu já vi estatísticas que apontam entre 4 e 5 casos, além dos confirmados, 4 vezes mais, até 16 vezes mais. Então ainda é um momento muito delicado, ainda é um momento de emergência em saúde, que a gente precisa ter muita atenção em qualquer medida que venha a ser adotada. E aqui houve também a criação das bandeiras, né? O sistema de bandeiras. A gente teve algumas semanas em que havia uma flexibilização maior e essa semana a gente precisou constranger, restringir mais por conta de dados que variaram e nos geraram uma preocupação. Então, é um novo normal que a gente vai precisar monitorar diuturnamente. Claro. Foi estruturado um painel Covid aqui em Nova Friburgo, em que os dados são alimentados periodicamente, inclusive geolocalizados por bairros. Eu entendo que Nova Friburgo tem conseguido manter um certo controle, mas um passo em falso pode gerar um problema muito sério e a gente precisa ter muita atenção, porque cada vida humana é muito importante e a gente está muito focado nisso. É verdade. Como é que é a sua experiência? Eu costumo dizer, Marcelo, que educação é uma questão de gerência também.
Como é que é a sua experiência como administrador, professor, mestre, especialista em gestão? Como é que isso tem te ajudado? Como é que você vê, nos diferentes casos, mas particularmente no caso atual na área da educação? Ajuda muito, né, Wagner? Eu me lembro dos primeiros dias de universidade, um professor colocou no quadro a seguinte sigla: Plor de coco. E aí começou a falar em plor de coco, bolo de coco. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, já se passaram décadas e eu continuo com isso na cabeça. O que significa isso, você sabe muito bem. As iniciais de planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Foi uma aula que eu tive em 1988. Sim. E até hoje eu procuro planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar diuturnamente. E é óbvio que quando a gente se depara com uma situação tão dramática como essa que nós estamos vivendo hoje, nós precisamos aguçar ainda mais esse sentido da administração. Todas as ferramentas, todas as técnicas. Eu fiz uma reunião com a nossa equipe quando completamos um mês à frente da Secretaria de Educação e aplicamos uma análise SWOT, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, para que nós pudéssemos identificar as angústias e modelar as ações a partir das características da nossa rede. Então, é o tempo todo, é a ferramenta da administração. Eu tenho uma honra muito grande, né, de não só ser administrador, mas ser filiado ao Conselho Regional de Administração. Vocês têm uma equipe maravilhosa que faz um trabalho incrível, que nos dá um suporte muito importante. E eu acredito muito na aplicação da técnica conjugada à sensibilidade. É dessa forma que a gente consegue superar esses momentos tão delicados que a gente vive. Marcelo, a gente está no Instagram, e o Instagram tem aquela regra que você conhece: 1 hora eles encerram, né? Então nós temos um pouco menos que 2 minutos. Eu gostaria livremente que você colocasse, fora das perguntas aqui que a gente está fazendo, colocasse alguma questão que eu não tenha lhe perguntado, que você pensa neste momento. Que mensagem você gostaria de dizer para tantos os internautas que estão aqui conosco, nos acompanhando com questões? O deputado Felipe Peixoto lhe manda um abraço muito fraterno, ele fez questão de me telefonar para pedir isso, para eu te dizer isso, estou lhe dizendo. Como é que você faria esse encerramento agora, essa chave de ouro dessa belíssima entrevista que você nos concedeu nessa live? Primeiramente, Wagner, eu queria mandar um abraço para o Felipe Peixoto, é um grande quadro político do nosso estado, profissional que faz a diferença por onde passa, mandar um grande abraço para ele. Sabe que ele é administrador também, né? Também. Felipe, a gente fez um curso junto à UF de Cidades Inteligentes, e aí eu pude me aproximar um pouco mais do Felipe. Já admirava o Felipe anteriormente e tenho um carinho muito grande por ele. Quero, Wagner, dizer da minha alegria também de poder compartilhar esse momento contigo. Você é uma grande referência para todos os administradores, não só do estado do Rio, mas do país. O seu nome e o nome da sua família se confundem com a história da administração e fazem com que a nossa responsabilidade aumente quando a gente estabelece um diálogo dessa natureza. E é um momento muito delicado, é um momento em que a gente precisa ter fé na ciência, fé nos dados, nos números que nos são apresentados, nas opiniões dos especialistas. Show negacionismo.